Fala galera, bom dia. Neste domingo de manhã, nesta IBD, eu sou o Tom e sou eu responsável por trazer a reflexão e falar com vocês uns minutinhos a respeito de Jesus. Sou muito honrado pelo convite e recebo vocês. Estou fazendo essa gravação da minha casa, aqui no quarto do meu filho. Nessa pandemia eu estou fazendo home office, então o quarto do meu filho é o meu escritório de manhã. Eu encerrei minhas atividades de trabalho e agora quero, junto com você, por alguns minutinhos, refletir sobre a palavra de Deus e sobre os ensinamentos que Jesus, enquanto passou na terra, compartilhou com a gente. Vem comigo. Como eu fiz a abertura, o tema dessa manhã para a nossa reflexão é crescer como Jesus. E é interessante porque a Bíblia ela fala muito pouca coisa a respeito da infância e da adolescência de Jesus. Muito pouca coisa mesmo. Nas Escrituras nós temos registros do nascimento de Jesus, um contexto que a maioria de nós conhece. Depois nós só vamos ouvir falar a respeito de Jesus novamente 12 anos depois, numa viagem que ele faz com os pais dele para Jerusalém. E depois desse ato de 12 anos, nós só vamos ouvir falar novamente de Jesus já no início do seu ministério, quando ele tem 30 anos, ou seja, 18 anos depois. Então, há muito pouca coisa relatada nas Escrituras a respeito da infância de Jesus. Mas nessa manhã nós queremos refletir, e depois eu vou ler um texto de Lucas com vocês, que fala sobre o processo pelo qual Jesus passou, que é o processo humano, né, da humanidade de Jesus. Nós estamos acostumados a refletir muito sobre a divindade de Jesus, que é muito importante. Filho de Deus que veio à terra, encarnou, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou, venceu a morte, está à destra de Deus hoje e vai voltar para a terra. E até que esse momento chegue, nós estamos aqui como igreja, percorrendo a jornada, vivendo o Evangelho. Mas muitas vezes a gente esquece que Jesus ele foi um homem. E o que eu quero dizer com isso? Que se Jesus saísse num dia frio, ele estava correndo o risco de pegar um resfriado. Se Jesus comesse algum bolo estragado, Jesus poderia passar mal de estômago. Essas coisas humanas pelas quais Jesus passou, às vezes a gente não pensa muito sobre elas. E é importante que nós, principalmente na geração e na idade de vocês pensem em Jesus como alguém que passou pelos mesmos desafios e pelas mesmas coisas que vocês passam hoje. Óbvio, Jesus viveu e esteve na Terra 2000 anos atrás, no Oriente Médio, na Palestina. Então tem muita coisa que difere da nossa vida, da nossa experiência hoje. Mas eu quero compartilhar com vocês coisas que são muito parecidas. Jesus ele nasceu num contexto em que o Império Romano estava expandindo o seu poder, certo? Existia muita corrupção, muito parecido com os tempos que nós vivemos agora. Existiam muitas religiões. Existiam muitos grupos políticos rivais brigando entre si. Existiam muitas filosofias. A cultura grega era uma cultura que era bem disseminada. É muito parecido com o que a cultura americana é para nós hoje. A cultura grega, no universo romano, predominava bastante. Jesus era pobre. Jesus vivia num bairro de periferia. Ele não era de uma família abastada, pelo contrário, eles eram de famílias muito simples. E tudo isso, muitas vezes, remete às nossas próprias realidades. Jesus ele precisou lidar com uma sociedade religiosa, preconceituosa. Então, muito provavelmente, ele enfrentou dilemas, bullying, porque muitas vezes eu acredito que por ele ter sido gerado antes do casamento de Maria com José, dela ter engravidado do Espírito Santo antes, muitas pessoas podem ter questionado se ele não era um filho bastardo. Então, ele pode, inclusive, ter sofrido algum tipo de perseguição nesse sentido. Jesus ele era um homem que, quando estava quente, ele sentia calor, quando esfriava, ele sentia frio, ele sentia fome, ele sentia necessidades, as mesmas necessidades que nós temos. Jesus precisou de roupas, Jesus precisou de dinheiro, enfim, todas aquelas coisas que às vezes a gente esquece que Jesus também precisou lidar. Coisas humanas, do contexto humano. E é sobre isso que eu quero falar com vocês nessa manhã. Então, dentro desse tema, e aí entrando no texto da lição, eu quero ler com vocês um texto que está em Lucas, capítulo 2, verso 52. Lá está dizendo o seguinte: Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e dos homens. Esse texto que Lucas está falando, ele está falando da infância de Jesus, porque ele já narrou o nascimento de Jesus e ele está narrando agora aquele episódio pouco depois dos 12 anos que Jesus viajou para Jerusalém.
E aí ele fala sobre isso. Jesus que estava crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus. Esses três elementos que ele menciona são coisas que são importantes no nosso próprio crescimento. Quando ele fala de estatura, ele está falando do desenvolvimento físico. Ou seja, Jesus, então, tendo nascido um bebezinho, tendo encarnado e nasceu com um bebezinho, ele estava crescendo como é natural para todos nós. Ele cresceu, ele deve ter mamado, desmamado, ele deve ter dado seus primeiros passos, deve ter engatinhado, tudo aquilo pelo qual todos nós como crianças passamos, Jesus também passou. E Lucas está enfatizando que ele crescia em estatura, ou seja, ele crescia fisicamente. Ele também crescia em sabedoria. E é importante a gente pensar nisso, porque sabedoria não significa escolas privadas, escolas de luxo, escolas famosas, escolas de grife. Não significa que Jesus frequentou as melhores faculdades. Não é este tipo de sabedoria. A Bíblia relata que quando Jesus foi, ainda como criança, para Jerusalém com a sua família, em que ele, em um momento, ele passa a ensinar os sacerdotes, aquilo chamou a atenção dos sacerdotes, e ele muito provavelmente foi convidado a permanecer em Jerusalém para ser ensinado aos pés dos principais líderes religiosos da época. Eles descobriram um talento, então muito provavelmente, nesse contexto, eles oferecem, muito parecido como se fosse uma bolsa de estudos, numa escola privilegiada. Mas Jesus decide não ficar lá, ele volta com os pais. Porque ele já era um menino cheio de sabedoria. E ele entendia que naquele momento, o seu momento era ser obediente e permanecer com seus pais. Essa sabedoria não tem a ver com educação intelectual no sentido acadêmico, de escola. Ele crescia em sabedoria porque Jesus ele foi ensinado nos caminhos e, portanto, ele crescia espiritualmente. E aí, como ele crescia em estatura e como ele crescia em sabedoria espiritualmente, a Bíblia, esse texto ele fala, e obviamente ele crescia em graça diante de Deus. Então é sobre essas coisas que eu gostaria de falar com vocês, sobre esses 3 pontos, que são importantes para a gente olhar na humanidade, na história de Jesus, e tentar trazer lições para a nossa vida hoje. Hoje, o que a gente quer dizer quando a gente fala Jesus crescia em estatura? Na época de Jesus, vou dar um exemplo. Quando ele fez a viagem junto com a família para Jerusalém, aquela viagem era algo em torno de 100 quilômetros de distância. E eles percorriam esse caminho a pé. Então Jesus muito provavelmente era uma pessoa fisicamente ativa. Até porque naquela época, e como ele era não era uma pessoa rica, em que ele ajudava o pai dele nas atividades profissionais que ele exercia, que algumas pessoas traduzem como sendo marceneiro, mas a tradução correta é ser um pedreiro. Então, provavelmente, José era um homem que tinha atividades manuais, né, de construção, e Jesus muito provavelmente ajudava o pai. Naquela época não existiam carros, né, não existiam as facilidades com a que a gente tem hoje. Então Jesus provavelmente ele era fisicamente ativo, e isso é importante. Ele também, até por ser judeu, ele tinha umas regras de dieta alimentar em que ele seguia, e isso também era muito importante, porque as regras dos judeus do Velho Testamento para a comida eram regras que tinham símbolo religioso para aquele povo, mas também tinha um fundo real de orientar a respeito de comidas que eram saudáveis e tudo. Então Jesus era uma pessoa que crescia em estatura, ele crescia e se desenvolvia fisicamente. Qual é o desafio para nós hoje? Hoje nós temos um grande desafio. Por quê? Porque nós vivemos num contexto com muito mais facilidades e com muito mais conforto. Televisão, videogame, o sofá da nossa casa, a maior parte das coisas nós fazemos de carro. É muito difícil que uma criança e um adolescente hoje precise percorrer caminhos a pé. Então, hoje nós vivemos uma situação de sedentarismo muito maior. Então, o primeiro exemplo de Jesus e em que a gente deve buscar crescer como ele é falar da primeira coisa mais básica: crescer em estatura. Nós hoje precisamos nos movimentar, ainda mais nesse tempo de pandemia. Por isso, o primeiro ensino em que a gente pode se basear ao ver que é mencionado que Jesus crescia em estatura é que Jesus ele crescia fisicamente.
E isso nós temos que esse crescimento físico que envolve nos alimentarmos bem. E hoje nós temos tanta alimentação, e obviamente alimentação de má qualidade, né? A chamada trash food, né? Os hambúrgueres, as batatas fritas, as frituras, os chocolates, as coisas com muito açúcar. Essas coisas fazem mal e hoje elas estão à nossa disposição à vontade. E a gente não reflete tanto sobre isso. Eu falo por mim. Na pandemia eu decidi fazer uma reeducação alimentar forte e eu já perdi 11 quilos nesses 3 últimos meses. Por quê? Passei a adotar uma dieta muito mais voltada para alimentos saudáveis e naturais. E isso é algo para o qual os jovens de hoje, ainda mais enfrentando essa pandemia de obesidade que nós estamos vivendo, é algo pelo qual nós devemos pensar. Então, o primeiro exemplo de Jesus e que a gente deveria refletir é como é que nós estamos crescendo em estatura. Será que você é alguém que acorda e ajuda nas tarefas de casa, arruma a sua própria cama, lava a louça, você costuma caminhar, andar de bicicleta, frequentar parques? É algo que você deve pensar em fazer e mais, você e os seus pais, convide os seus pais. É algo que vale a pena a gente se envolver. Até porque muito do que a gente pode observar de Deus não está só na leitura da Bíblia ou frequentando a igreja. Nós conhecemos de Deus ao olhar a natureza, então caminhando a gente também pode estar em espírito de adoração. E isso é muito importante para nós. Então que nós também possamos crescer em estatura, como Jesus. Esse é o primeiro ponto que eu queria compartilhar com vocês. O segundo ponto é que o texto fala que Jesus crescia em sabedoria. E crescer em sabedoria hoje, ainda mais hoje na era da informação, é muito importante. Porque nós temos um grupo muito grande de informações, mas nós temos muito pouca sabedoria. Nós temos a internet, nós temos as redes sociais, nós temos hoje livros infinitos publicados na internet, virtuais. Nós temos acesso à televisão, jornais, revistas. Você entrando no YouTube, você pode ter acesso a palestras de físicos, de filósofos, de historiadores, de pensadores cristãos, pensadores não cristãos, cientistas. Enfim, a infinidade de informação que nós temos acesso, ela é muito grande. E o mundo vai se construindo de acordo com esses conhecimentos, com esse monte de informações. E muito do que o mundo hoje tenta nos orientar do que é correto vai contra aquilo que nós lemos na palavra de Deus. Então a sabedoria que a Bíblia fala aqui, que Jesus crescia em sabedoria, não é a sabedoria acadêmica, né, de escola. Claro que Jesus frequentou uma escola, claro que ele precisou aprender a ler. Os meninos judeus, eles iam para a escola mesmo, eles aprendiam tanto a leitura e a matemática, quanto a lei de Deus e os ensinos religiosos. Então, com certeza, Jesus frequentou uma escola. Antes disso, deve ter aprendido com seu pai, porque é a cultura judaica. Mas não é desse tipo de sabedoria acadêmica que o texto fala. Fala que Jesus crescia em sabedoria. Por quê? Porque era alguém que estava sempre conectado com Deus. E isso hoje, apesar de nós frequentarmos igreja, apesar de nós vivemos num país que tem liberdade religiosa e que a gente pode ler a Bíblia, a gente pode ler livros espirituais, a gente pode seguir e ouvir músicas gospel, enfim, a gente pode ter um universo de conteúdo religioso à nossa disposição, nem sempre isso se traduz em sabedoria para nós. Neste ponto, nós precisamos observar Jesus, que era alguém que sempre estava envolto com a leitura das Escrituras, sempre estava envolto em oração e ele procurava ter intimidade com Deus, o seu Pai. E isso nos falta muito e acaba gerando em nós falta de sabedoria. Pode ser até que você fale inglês, você fale espanhol, você fale N línguas, pode ser que você frequente uma das melhores escolas do estado, a melhor escola da sua cidade, pode ser que você já tenha ganhado prêmios de ciência, enfim, pode ser que você leia livros com muita frequência. Ainda assim, eu estou falando da sabedoria principal, a sabedoria que vem do alto, que vem do relacionamento com Deus e que o Espírito Santo coloca no nosso coração. Jesus, ele se enchia disso. Portanto, é por isso que nós podemos afirmar que Jesus, ele percorreu a vida nos seus 33 anos na terra e não pecou. Por quê? Porque ele conhecia, ele era sábio, ele sabia lidar com os momentos difíceis, ele sabia lidar com as situações difíceis, ele sabia lidar com momentos alegres, ele sabia lidar com todo tipo de situação e ele lidou com elas. Ele perdeu amigos, ele sofreu perseguição, ele sofreu ataques, né? Fake news contra ele. As pessoas tentaram matá-lo mais de uma vez.
Enfim, muitas vezes Jesus lidou com situações difíceis, ele viu a fome, ele viu as crianças passando necessidade, porque isso era uma realidade da época dele. E tudo isso ele conseguiu percorrer e se mostrar contra essas coisas, com muita sabedoria. Quando nós lemos Jesus lá, já no seu ministério, enfrentando os líderes religiosos, os grandes sábios da época, Jesus ele tinha uma sabedoria muito profunda, de forma que sempre ele conseguiu vencer os debates sem usar violência, sem usar ataques, mas com muita sabedoria. E isso nos falta. E isso é importante, sabe por quê? Vou dar um exemplo para você. Hoje as redes sociais é um palco de batalha. As pessoas hoje, elas querem que você tenha a opinião igual a delas. E se você não tem a opinião igual a delas, então você é o inimigo e passa a ser um combate. Pessoas combatendo as outras. Isso em diferentes assuntos, diversos assuntos. Você vê que não há diálogo, que você vê é sempre debates e brigas. E isso é muito prejudicial para nós que somos cristãos. Porque nós não devemos ter as nossas opiniões guiadas por A nem por B, mas pelo Espírito Santo e pelas Escrituras. Muitas pessoas hoje, muitos jovens e adolescentes hoje têm opiniões formadas muito em função do seu youtuber preferido. Ou são formadas por opiniões que eles coletam das redes sociais. Isso não é sabedoria. A sabedoria que vem de Deus é a sabedoria que toca o seu coração e vai te transformar. Essa é a sabedoria que Jesus tinha e por isso essa é a sabedoria que neste dia a gente convida você a perseguir. É algo que você pode buscar e algo que é transformador e relevante para você e para sua família e que vai impactar todos ao seu redor. E por fim, pessoal, o texto fala que Jesus crescia em estatura, Jesus crescia em sabedoria e crescia em graça diante de Deus. Todo esse relacionamento dele com Deus fazia com que ele crescesse na abundante graça do Pai. E isso está disponível para nós também. Como? À medida que nós temos intimidade com Deus, nós desfrutamos da sua graça. E aí, mas o que a gente faz com essas informações? Eu desafio você. Nós devemos sempre progredir. Não se deixe, não se mobilize pelas circunstâncias. Se você hoje, como eu, está aí no meio da pandemia, fazendo isolamento social, talvez você não esteja frequentando as aulas presenciais, continue perseguindo ser um bom aluno, por exemplo. Aproveite a internet e procure livros bons filmes. Dá uma diminuída no videogame. Dedique mais tempo para conversar com seus pais ou com seus avós, porque a maioria dos jovens e adolescentes de hoje perdeu essa conexão com as pessoas mais velhas. E ter pessoas mais velhas na nossa vida são bênçãos. São coisas que nós somos desafiados a ser. Procure progredir. Se você já está encerrando as suas atividades no ensino fundamental, existem escolas técnicas, procure progredir. Ou seu pai tem condições de pagar para você cursos ou uma escola particular, abrace essa oportunidade e seja o melhor aluno. Procure desenvolver aquilo que você já é bom e procure desenvolver aquilo em que você tem dificuldades. Você não é bom aluno em matemática, procure progredir. Daqui a pouco você está chegando na vida adulta e muitos desafios vão aparecer e ser oferecidos para você. Novas amizades, novas crenças, novas culturas, novos ensinamentos, novas experiências. Procure estar sempre alimentado do Espírito Santo, porque você vai poder viver todas essas experiências e ainda assim saber escolher o que é certo e o que é errado. Não é porque nós somos cristãos que nós não nos divertimos, não gostamos de praia, não gostamos de jogar futebol, não gostamos de jogar videogame, não gostamos de comer pizza com os amigos. Nós gostamos de tudo isso. E nada disso é pecado. Mas a sabedoria que vem do alto nos permite curtir todas essas coisas e ainda assim estar em intimidade com Deus. Então, procure progredir. Procure progredir na escola, procure progredir no trabalho, se você já trabalha, procure progredir na sua fé. Quando as igrejas voltarem aos cultos presenciais, será que você não tem um talento que você pode oferecer para a igreja? Procure se aproximar. Tenha comunhão com a comunidade que você está inserido. Tenha comunhão com a sua família. Fale e ouça mais os seus pais. Essas coisas são bênçãos que na minha idade, que eu estou próximo dos 40 anos, são coisas que são ultra valiosas e que eu olho para trás e dou graças a Deus de ter tido meus pais, meus avós, né? Meus pais trabalhavam, então eu passava muito tempo com os meus avós, mas eu aproveitei e aproveito até hoje a presença deles para coletar sabedoria. E leiam a Bíblia. A Bíblia é difícil? É. Mas conte com a igreja, com a sua comunidade, para você entender o que a Bíblia está ensinando. Porque tem muita coisa valiosa que transforma o coração.
que você e eu possamos crescer como Jesus, em estatura, em sabedoria e em graça de Deus. Que Deus abençoe você, que você possa refletir sobre isso, porque há coisas que você pode fazer. Você pode acordar mais cedo, você pode arrumar a sua cama, você pode procurar ter uma alimentação saudável e fazer exercícios. Você pode olhar vídeos de pensadores cristãos no YouTube, você pode seguir pensadores cristãos nas redes sociais, você pode ler livros cristãos, você tem a Bíblia acessível, você tem o seu pai, sua mãe, seus avós, tios à sua disposição. Procure isso e procure se desenvolver. Persiga também ser alguém que cresce como Jesus. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus. Amém.